Boa noite para quem entrou durante a oração. Nós estamos no capítulo 7, a lei da sociedade. Falamos um pouquinho semana passada da importância de estarmos aqui reunidos em sociedade, para que através das diferentes experiências e conhecimentos o nosso crescimento ocorra em direção ao aprimoramento espiritual. É só na troca de experiência, na troca, na diversidade de vibrações espirituais que nós podemos crescer. Se fôssemos todos unidos na mesma frequência, na mesma condição de aprimoramento de conhecimento, nós não teríamos trocas, não teríamos aprendizados, experiências diversas, que só são possíveis através da sociedade. E hoje nós vamos para a pergunta 771, porque semana passada nós falamos também daqueles que se retiram da sociedade, daqueles que têm dificuldade em conviver com esta experiência maravilhosa, que apesar de muitas vezes ela exigir muito de nós, exigir a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa luta diária, traz o verdadeiro desenvolvimento do que nós precisamos, não é? Essa força interna que vai se aprimorando dia a dia, no trabalho, no convívio com a família, os amigos, o lazer, o dia a dia. A gente imagina ser uma coisa comum, mas dentro de nós tanta coisa está acontecendo, tantas experiências novas nós vamos trabalhando, vamos desenvolvendo, e principalmente, vamos tendo a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Então, nos afastarmos, nos abstermos deste privilégio de estarmos reunidos em sociedade, pode nos trazer esse isolamento não produtivo ao nosso crescimento, não é? Então, nós falamos sobre isso semana passada, que nós estamos aqui para aprender, amadurecer e servir. Servir não só em pensamento e oração, mas servir na prática da ação social, onde cada um atuando na sua profissão dignamente, nós já estamos fazendo um trabalho lindo para a evolução da humanidade. Tantos outros que fazemos, mas falamos um pouquinho sobre isso. E a pergunta 771, a equipe de Kardec pergunta a espiritualidade. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? Lembrando que nós temos aí 250 anos da escrita deste livro, da tradução, então os termos ali um pouco fortes, mas a pergunta se refere ao que dizer dos que se afastam da sociedade, não por omissão, não porque não querem enfrentar as problemáticas sociais, mas aqueles que dedicam a sua vida ao trabalho, ao irmão. Estes são os grandes obreiros do Senhor. São aqueles que abrem mão de todas as buscas individuais e elas buscam um trabalho que favoreça o semelhante. São os missionários que estão por todos os lugares, buscando, às vezes, longe da sua família, longe da sua pátria, buscando muito longe, sanar a dor do semelhante. Então, isto não é um isolamento, não é uma fuga social, isso é um trabalho divino, de irmãos que estão preparados a esquecer de si mesmo e ir ao encontro da obra, da missão. Então, não temos nem como imaginar a grandeza desses irmãos que abrem mão de toda a sua vida material, de tudo que poderiam estar realizando aqui nos seus sabores da vida terrena, na alegria da família, para se dedicar a causas humanitárias, a causas que realmente trarão um significado profundo à humanidade. Mas o Pai não pede isso para todos nós. Isso são irmãos
que trazem realmente essa condição espiritual de servir, e nós servimos nas diferentes formas dentro da sociedade a qual estamos, e também exercemos o trabalho, muitas vezes, de obreiros do Pai. Porque não estamos aqui somente para cumprir, como nós falamos às vezes de uma forma até errônea, o processo karmático, ou seja, o processo de causa e efeito. Nós não estamos aqui somente para rever situações que não aprendemos direito, mas estamos aqui também pelas infinitas missões, naquilo que já anteriormente falhamos, que aprendemos, nos modificamos e passamos a ensinar aquela sabedoria, através do nosso exemplo, do que antes nós não conseguíamos, e que agora, já compreendendo o trabalho espiritual naquela prova, nós ensinamos. Então, todos nós temos um pouquinho de missionário dentro da sociedade também, né? Na pergunta 771b, a equipe de Kardec diz: e dos que buscam no retiro a tranquilidade de certos trabalhos? Aí eles já falam de pessoas que são obrigadas a se isolar, porque o trabalho exige essa situação. Eu fico imaginando aqueles irmãos que trabalham nas plataformas de petróleo, os irmãos que trabalham em regiões em busca da pesquisa mineral, os arqueólogos, que às vezes estão tão isolados, os cientistas do espaço, os astronautas, enfim, há tantos irmãos que são necessariamente obrigados a se isolar da sociedade. É o que fala essa pergunta. Que não é um retraimento absoluto do egoísmo. Eles não estão ali por egoísmo, eles estão ali por uma tarefa que exige essa condição de estarem isolados. Esses não se insultam da sociedade, portanto, para ela trabalham. Né? Então, aí é uma pergunta fácil da gente compreender, que a espiritualidade não coloca esse isolamento, como coloca aqueles irmãos que se afastam, realmente não aceitando a sociedade a qual fazem parte, não lutando para estar inserido a esta situação social. 772, que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Na antiguidade, na Idade Média, haviam doutrinas, e até hoje temos ainda algumas seitas em que as pessoas, elas utilizam muito pouco a linguagem, acreditando que a fala é uma forma muito fácil de errarmos. Que a linguagem, a expressão da troca aqui de comunicação no fonema mesmo, na fonética, na expressão, ela pode nos trazer muitos atropelos espirituais. Então, muitas seitas pregam o voto de silêncio, a abstenção do falar, né? A pouca comunicação. Na verdade, só expressamos aquilo que temos no coração, como dizia Jesus. A nossa fala só remete ao que sentimos. Então, tolir a palavra não nos tornará melhores. Tornar o coração mais puro e ter uma fala adequada, amorosa, precisa, necessária, utilitária, é um bem a nós e ao semelhante. Então, para nós, kardecistas, não há sentido dogmas, seitas que impõem condutas, como já estudamos nesse livro, a autopunição, o flagelo, o isolamento, a abstenção de uma conduta social, achando que isto trará uma forma de não errar. É uma punição, né? Então, eu não falo, eu não erro porque eu não falo. Mas é somente no exercício da comunicação que nós vamos aprimorar a nossa
a nossa troca aqui, o nosso veículo de comunicação na Terra, encarnada, não é o pensamento. No mundo espiritual nós não falaremos. Muitos falarão ainda numa condição espiritual em que precisam emitir sons. Mas com o desenvolvimento da espiritualidade, a comunicação se restringirá unicamente ao pensamento. Na Terra, qual a nossa forma de comunicação? Qual é a forma de interpretar o sentimento alheio ou passar a nossa emoção, o nosso sentimento? Falando. Então não há sentido o voto de silêncio, né? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concederia ao homem. A concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna livre e pode entrar em comunicação conosco. Então, aí no caso, este utilizar adequadamente a fala e saber se calar para despertar o seu interior, aí sim há utilidade, né? O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. É muito importante essa pergunta, expandindo ela para as outras questões, que não adianta nos tolirmos de algumas situações se dentro do nosso espírito, se dentro do nosso ser, o nosso pensamento, ele não compactua com aquela situação externa. Então, a alimentação, a sexualidade, as questões materiais, a aquisição das posses, o uso da linguagem, todas as coisas ligadas aqui à nossa vida material, todas elas exigem o equilíbrio. E este equilíbrio, esta ação externa, é resultado do nosso interior. Então, eu eliminar o externo sem uma modificação interna, não há sentido. Então, quando eu me torno mais espiritualizado, quando eu me torno uma pessoa mais equilibrada, o tom de voz se modifica. O conteúdo da linguagem se modifica. As palavras se amansam. A agressividade verbal desaparece. E assim tudo. Então, não há uma fala de um coração que está cheio de ódio, não há uma fala mansa. Isso é dissimulação. Então, não adianta a lei do silêncio, não adianta a abstinência, o jejum, não adianta a prática externa como dogma religioso sem o equilíbrio da espiritualidade. Aí a gente entra naquela questão tão falada nos cursos kardecistas e na nossa seara. O que é a religião? O que é o dogma? O que é a imposição externa? E o que é a espiritualidade? Né? Adianta eu representar o corpo do Cristo, ingerir o corpo do Cristo e o meu coração não ter nenhum sentimento em relação àquilo? Então, as práticas religiosas, eu falo porque eu vim da Igreja Católica, as práticas religiosas, elas têm sentido quando o coração se preenche, quando aquela hóstia tem um significado ao meu interno. Senão é uma prática dogmática sem sentido. Então, o jejum, o cuidado com as palavras, a abstinência do falar, tudo isto vai ser uma consequência natural do nosso crescimento espiritual. Jesus se comunicava muito pelo seu olhar, pela sua doçura. Ele comunicava com a energia. Você vai ficar ou vai brigar com não só com as palavras. Então, quando nós
vemos as práticas externas, elas são resultado do nosso íntimo espiritual. E só puni-las externamente não trará o crescimento. É a reforma interna com uma consequência de atitudes suaves e amorosas. Certo? Agora a gente entra num tema muito lindo, que é o final desse capítulo, que fala dos laços de família, né? Poderíamos falar horas sobre laços de família na visão da espiritualidade. Mas nós vamos falar aqui dentro do contexto da sociedade, né? Nós sabemos que nós ainda não alcançamos o amor universal a todos os semelhantes, ou seja, nós não conseguimos amar a todos da mesma maneira como Jesus amava, como os mestres amam, como os mentores amam. Nós amamos núcleos. A nossa condição de espiritualidade, ela tem maior emoção e afeto aos vínculos próximos. Nós ainda não conseguimos ter o mesmo amor que temos por aqueles que convivemos, por aqueles que despertamos ali o convívio, pelos vínculos do passado, como fazia Jesus, que amava aos irmãos em todos os seus níveis de desenvolvimento espiritual, desde o irmãozinho sofredor até o irmão que está próximo dele em ascensão espiritual, da mesma maneira. E a família foi uma forma que o divino, a espiritualidade, trouxe para a nossa condição evolutiva, de fazer com que, através do nascimento, da irmandade, da paternidade, da maternidade, nós pudéssemos aprimorar o sentimento, o despertar da centelha do amor dentro de nós. Só um minutinho. Desculpa. Então, nós ali, com os vínculos próximos, nós amamos mais, e nós amamos profundamente aqueles que nós vimos nascer, que cresceram na nossa casa, os nossos irmãos, as pessoas que nos criaram. Então, chegará um dia em que os laços familiares, eles não serão restritos. Haverá o amor universal. É assim que espera Jesus no crescimento do amor da humanidade, que é algo longe para nós ainda, que é o amor que ele tinha, que nós ainda não conseguimos compreender. Então nós temos aquele amor aos nossos, aquele amor ao que nós conhecemos, é um amor ainda apegado, é um amor ainda restrito na nossa condição evolutiva. Os animais, fala este capítulo, também têm suas crias. No entanto, na criação deste reino aos seus filhotes, há uma diferença. Nós temos nos animais os cuidados maternais ali da mãe, os mamíferos, né? Amamentando, a orientação, os mamíferos são ali mais próximos da nossa condição aqui do reino. E, em algum momento, quando esses animaizinhos, eles conseguem adquirir suas próprias condições de sobrevivência, eles saem para a vida no reino animal sem sua família, muitos deles. Então, nós temos uma situação diversa com a humanidade, porque a humanidade, ela cria, tem suas crias, e as orienta e convive com elas do começo ao fim, na grande maioria. Por que isto? Porque o homem tem esta necessidade. Só porque ele está resgatando vínculos passados, seria um dos pontos. A diferença, como fala esse final de capítulo, é que nós temos uma necessidade permanente do desenvolvimento moral. Então, nós temos a orientação
dos mais sábios, dos mais idosos, dos mais vividos. Nós temos a orientação da mãe na infância, do pai. Nós precisamos de uma constante convivência para a lapidação moral, para a condição de doar, para a condição de perdoar, abster-se para ao outro, aprender nas diferentes situações, na condição do nosso crescimento moral, coisa que o reino animal não tem. Eles não têm o livre-arbítrio para opinar pelo bem e pelo mal. Eles possuem um instinto de preservação lindo, onde só há o mal, entre aspas, que não poderia nem chamar de mal, a pureza deles é infinita, mas o mal aparente, que seria a presa, a disputa territorial, assim, não tem um caráter de sentimentos como nós temos. É um caráter de preservação. Eles têm amor? Têm amor. Mas a compreensão ainda é primitiva. O homem necessita do acolhimento durante toda a sua vida. Se nós observarmos uma criança ou um adulto que tem o desligamento de seus pais, o sofrimento se modifica pelas condições ali de necessidade, de cuidado, mas é o mesmo sofrimento. Então nós temos na família infinitas objetivos para que ele permaneça unido nos pontos: desenvolvimento do caráter, desenvolvimento das experiências de acertos, aprendizados, curas, buscas de mudança interna. Cuidados na manutenção da conservação, aprimoramento das diferenças do passado, porque nós sabemos que é no núcleo familiar que nós encontramos o nosso aprendizado mais necessário. É na família que nos traz a terra e depois a família que nós escolhemos ali os nossos cônjuges e os nossos filhos. Então, nessas duas oportunidades, são encontros espirituais e com o objetivo da reforma do nosso espírito. Os animais estão unidos pelo sentimento de conservação, que aos poucos, dependendo da espécie, esse amor vai se aprimorando nas diferentes espécies, e por isso que muitos deles estão, às vezes, próximos, né, os animais próximos de nós, para que eles entendam o que é este núcleo de organização da família, porque os animais observam como nós nos organizamos. Eles aprendem também com a nossa organização. Então, aqui este final de capítulo fala sobre isso, né? Porque o homem tem essa diferença, porque o homem necessita. E tem também uma questão, quando nós estudamos sobre as famílias, se nós pensarmos nos resgates de outras vidas, tanto nas diferenças como nas graças, né? nas uniões simpáticas, quando nós percebemos que uma união antipática se torna simpática, no sentido de que uma união de desavença supera a dor e entra no equilíbrio, é uma alegria infinita. E nós experimentaremos esse núcleo pequeno até essas diferenças serem resolvidas. Até o momento que chegarmos num planeta em que nós não teremos essa questão, o meu filho, o meu irmão, mas sim todos os meus irmãos, filhos de um único Pai, Deus, orientados pelo nosso Mestre Jesus, onde eu cuidar do meu filho,
tem o mesmo valor que eu cuidar de uma criança que eu desconheço. Onde chegará um dia em que todos terão os nossos mesmos cuidados, sendo nossos parentes consanguíneos ou não. A jornada não será rápida para chegarmos nisso, mas este é um dos objetivos do nosso aprimoramento social. Tá bom? Então, que as nossas famílias, elas se ampliem cada vez mais, saindo do egoísmo, da nossa questão biológica. Tá bom? Então, só lendo a pergunta para completar este estudo, né, que eles falam. Por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam dos cuidados? Os animais vivem vida material e não moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto da conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, se estes seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que o abandona, a fim de se ocupar com os recém-nascidos. Então, ela espera ali o surgimento de uma nova ninhada e o mesmo processo, né? De cuidar até a independência, até a maturação pela autossobrevivência. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito da lei da natureza? O que devemos pensar a respeito? Essa pergunta diz o seguinte: será a família aqui da sociedade, se observarmos os animais, será base de uma transmissão cultural? Estamos unidos em família por uma questão de organização social, filosófica, ou é uma lei da natureza? Ou seja, uma lei divina? E os espíritos explicam que não é um ensinamento somente cultural, no sentido em que não foi a sociedade que ensinou, não foi o homem que ensinou ao homem viver em sociedade, mas que o homem traz dentro de si a necessidade de conviver em família, no seu núcleo. Se a gente pensasse como vivem os animais, nós criaríamos os nossos filhos ali até 15 anos e os desprenderia ali para a vida, né, futura, sem elo de preocupação, de tanto convívio, e não é assim que funciona. Nós sabemos que algumas sociedades têm uma postura mais voltada à família, outra sociedade menos preocupação com a formação da família. Algumas sociedades têm uma forma de educar que levam seus filhos a uma independência mais precoce, outras não. Então, nós temos sociedades mais ortodoxas, mais tradicionais, que a criança ela permanece mais tempo. Aí sim, entra uma questão cultural, filosófica, política. Mas, no caso da humanidade, com as suas diferenças culturais, é uma lei da natureza o homem viver em família? Sim. É uma lei da natureza, como a espiritualidade explica, porque nós precisamos lapidar a nossa vida moral, a nossa vida interna, através da família, como um dentre tantas oportunidades que temos para o desenvolvimento da reforma moral. Tá bom? Deu para entender essa parte? Então ele diz: diverso dos animais é o destino do homem, porque então quererem identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família, mais apertado, formam os primeiros. Ou seja, no pequeno núcleo, nós experimentamos o que é a vida social. Né? Então, a criança, ela vive em família, a primeira instituição é a escola, então a família a prepara para a escola a prepara para a vida profissional, e assim a gente tem
uma ascensão da independência do indivíduo na sociedade, mas ele não deixa de conviver dentro do núcleo familiar, diferente dos animais, tá bom? Ele, porque os segundos constituem sua lei da natureza, quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, quando nós vemos Jesus dar a vida por todos nós aqui na Terra, nós vemos na maternidade, não comparando nós mães à mulher, as mães, os pais, a Jesus, mas é um exercício desse amor. O amor materno, o amor paterno, ele não mede esforços, ele faz qualquer coisa pela cria. Então, é um exercício de doação absoluta. Né? Então, a família ela tem infinitas oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Aqueles que não puderam ter filhos poderão exercer da mesma maneira este amor com outros irmãos da sociedade. Não há o privilégio somente de pais biológicos e mães biológicas essa grande oportunidade. Mas a todos aqueles que buscarem vínculos, que eles possam exercer esse amor, tá certo? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, para a espiritualidade, nós eliminarmos a família da sociedade, nós não buscarmos o convívio com a família, é uma forma de egoísmo e uma forma de, muitas vezes, estarmos sem essa oportunidade de crescimento nesse núcleo maravilhoso que Deus nos dá. Ah, mas a minha família é muito difícil, não é bem assim, porque a minha família é muito complexa, eu tenho muitas diferenças ali na família. Então, se nós temos muitas diferenças na família, vamos entender que se os laços ali de união são difíceis, são as arestinhas que nós precisamos resolver. Se nós já observamos um irmão da família com um olhar de que aquilo não é mais parte do que eu penso ou que sou, se eu não aprovo aquelas condutas, se eu já entendi que aquilo não é o correto, então vamos fazer como? Conflito? Não. Exemplo, respeito à condição do irmão, à condição de maturação daquele irmão, e treinar a nossa humildade. Se nós temos irmãos que têm atitudes que nós não aprovamos, porque nós já superamos aquela mazela, vamos exercitar a nossa humildade. E se nós temos questões que nos irritam, porque nós não conseguimos ter aquele crescimento, né? Porque às vezes nos irritamos também. A pessoa tem características ali que nós não conseguimos atingir, de doação, de humildade, de afeto. Vamos aprender. Então, se há o conflito, ou nós estamos irritados com o erro do irmão, ou nós estamos irritados porque não conseguimos atingir a condição do nosso irmão. Então, se está conflitante, vamos refletir através do Evangelho que esta oportunidade de reencontro nós não sabemos quando será dada novamente. Nós sabemos que é muito difícil encarnarmos, existem milhares de irmãos solicitando encarne. Nós encarnamos dentro de um grupo que solicitou o encarne e que não pôde encarnar. Nós tivemos a oportunidade de encontrar irmãos lá da Idade Média, lá do Renascimento, lá da época do Cristo, lá da época da antiga Grécia, da antiga Mesopotâmia. Nós encontramos irmãos de todos os lados, da última encarnação, que nós não sabemos quando teremos a oportunidade de reencontrá-los. Então, só completando esse capítulo, a importância para nós espíritas, que saímos da visão da família, né, só como ali uma condição de visão política ou ideológica,
mas sabendo que ela traz todo um processo ligado ao nosso espírito, nós precisamos saber que a família, na nossa condição de desenvolvimento, ainda precisa permanecer. Lá na frente, ela vai se diluindo, porque o nosso olhar de amor sairá da família e abrangerá toda a comunidade. Enquanto não conseguirmos isso, treinaremos no pequeno núcleo, tá certo? Então, destruir a família, como muitos alegam, como uma forma de mudança social, de progresso da humanidade, lá na frente, numa condição de espiritualidade diferente, isso será possível. Na nossa condição de egoísmo, na nossa condição de amor restrito aos nossos, não vai dar certo, né? Ainda não dá certo. Então é isso que a espiritualidade nos mostra, tá bom?